Boa tarde, esta é a sétima aula do curso Introdução à Sobrecerteza de Wittgenstein, segundo semestre letivo do curso de pós-graduação em Filosofia da URGS. A aula passada foi dedicada à prova de um mundo exterior de Moore. E nós chegamos, no fim da aula, à frase que abre as anotações publicadas com o título de Sobre a Certeza de Wittgenstein. Wittgenstein começa com a seguinte frase: se você sabe que aqui está uma mão, tudo mais nós te concederemos. Bom, a aula de hoje vai ser dedicada a essa frase, porque ela tem um programa inteiro, o programa inteiro do livro de Wittgenstein e do seu acerto de contas com Moore. Lembrem que a estrutura da prova de mundo exterior é um pouco como a do livro de 1903 de Moore, Principia Ética. Tem uma longa parte dedicada a esclarecer de que vai se tratar e apenas no fim é apresentado o resultado positivo que Moore tem para apresentar. De Moore é deixar inteiramente claro, antes de apresentar o resultado que ele tem a apresentar, trate-se, como no artigo de 1939, de uma prova, trate-se, como no livro de 1903, de uma exibição de algo conhecido diretamente, sem a mediação de argumento ou prova, de um trabalho de esclarecer aquilo que se trata de estabelecer, aquilo que se trata de mostrar ou de demonstrar. Na prova de um mundo exterior, Moore discute exaustivamente as diferentes interpretações da noção de coisas externas, objetos externos, coisas que se pode encontrar no espaço, coisas situadas no espaço, coisas espaciais, coisas externas aqui, etc, etc. Tudo isso para deixar claro o que se trata de demonstrar. A saber, a existência de coisas que são tais que, do fato de uma tal coisa existir, não se segue que esta coisa é percebida ou de qualquer outro modo integra a experiência de quem quer que seja. Moore não discute a prova de Kant, ele se limita a dizer que não está convencido que Kant fez uma prova satisfatória, muito menos a única prova possível da existência de coisas no espaço fora de nós. Mas eu leio essa exasperante discussão das diferentes acepções da noção de coisas no espaço fora de nós como um acerto de contas com Kant, tá? que permite depreender qual é o motivo da insatisfação de Moore com Kant. Tá? Então, vamos dar uma breve olhada à refutação do idealismo, que é essa secção acrescentada à segunda edição da Crítica da Razão Pura, na qual Kant pretende acertar contas com aquilo que ele chamou o escândalo da filosofia, que é a existência de coisas no espaço fora de nós deva ser aceita como um artigo de fé e que, se alguém duvida disso, sejamos incapazes de oferecer uma prova. Bom, o teorema da refutação do idealismo, a proposição que Kant trata de demonstrar, diz o seguinte: a simples existência a simples existência empiricamente determinada da minha existência no tempo prova a existência de coisas no espaço fora de mim. Ou seja, há algo de espetacular aqui. Há um projeto ambiciosíssimo de atalhar o caminho que leva da segunda meditação cartesiana à sexta. Na segunda, Descartes estabelece como a primeira certeza extraída
da dúvida cética universal, eu penso, eu existo. Tá? Ele vai ter que dar toda uma volta que passa pela prova da existência de Deus, de um Deus veraz, que não permitiria que as nossas percepções fossem sistematicamente errôneas, para chegar na sexta meditação, a prova da existência de coisas no espaço, né, de coisas materiais, de corpos. O projeto de Kant é atalhar o caminho. Quer dizer, o que esse teorema da refutação do idealismo diz, a simples existência, a simples consciência empiricamente determinada da minha existência no tempo prova a existência de coisas no espaço fora de mim. É mais ou menos como dizer, não eu penso, eu existo, mas eu penso, logo coisas no espaço fora de mim existem. Agora, é fundamental que esse eu penso, seja um eu penso que perdura no tempo. Porque é a consciência da minha existência no tempo que, Kant vai tratar de mostrar, pressupõe a existência de coisas no espaço fora de mim. Para isso, Kant trata de estabelecer que nós não poderíamos ter a noção do decurso do tempo se não tivéssemos a noção de mudança. E não teríamos a noção de mudança, de que acontecem mudanças, se não tivéssemos a noção daquilo que é o substrato da mudança, se não tivéssemos a noção de uma substância. Então, se eu não tenho a experiência de encontrar algo permanente, que perdura no tempo, através das suas mudanças, eu não tenho a noção de permanência no tempo e não posso ter a noção de que eu existo ao longo do tempo. Que coisa é essa que deve permanecer? O esquema da categoria de substância é a permanência do real no tempo. Presta essa discussão. Kant não diz que coisa é. Eu tenho simpatia pela sugestão de Henry Allison de que esta coisa permanente é o corpo do próprio sujeito. Parece perfeitamente coerente com o projeto kantiano, que a ideia seja essa. Mas, no fim das contas, o que se mostrou é que eu devo poder tomar certos conteúdos da minha experiência como experiência de coisas que permanecem no tempo, ao longo de mudanças. É possível, portanto, ler a refutação do idealismo como uma prova de que a categoria de substância está esquematizada. Mas isso não é uma prova da existência de coisas no espaço fora de nós, dirá Moore. Isso é, no máximo, uma prova de que nos fenômenos que formam o conteúdo da minha experiência, eu tenho recursos para distinguir permanência de mudança, o que persiste daquilo que se modifica. Então, essa leitura supõe uma certa maneira de interpretar Kant que foi questionada, e a meu ver com toda razão. A ideia tradicional que eu tenho a impressão que Moore compartilha é de que a dicotomia kantiana, fenômeno, coisa em si, é uma dualidade ontológica, de que nós temos dois mundos, um mundo fenomenal, dos dados da minha experiência, que Moore chamaria dados sensíveis, sense data, e o mundo nominal das coisas em si mesmas. A alternativa a essa concepção, que lembram a ontologia de Locke, por exemplo, nós temos as nossas ideias e impressões e postulamos a existência de substâncias que são as causas eficientes dessas ideias e impressões que estão em nós. Não conhecemos essas substâncias diretamente, apenas inferimos acerca delas conjecturas a partir do que nos é imediatamente dado, as ideias e impressões que formam a nossa experiência. Essa concepção do idealismo transcendental como uma teoria de dois mundos foi impugnada por vários críticos. Allison, mais uma vez, é um deles, mas não é o único. Hoje em dia prevalece a ideia de que a diferença é uma diferença de aspectos. Fenômeno e coisa em si não são duas espécies de coisas. A mesma coisa é fenômeno e é coisa em si. Conforme é considerada da perspectiva do sujeito cognoscente, ou de uma perspectiva absoluta, que não é perspectiva, portanto, é o ponto de vista de lugar nenhum, para falar como Henry Allison, que é a perspectiva divina. O realismo transcendental
é uma teoria da estrutura da realidade, tal como ela é percebida de um ponto de vista teocêntrico, centrado em Deus. Tá, mas o fundamental é o seguinte, você tem essa caneta aqui. Isso é fenômeno ou coisa em si? É as duas coisas. É fenômeno, para mim, isso me aparece como rígida, como vermelha e assim por diante. E é coisa em si. Como é que é como coisa em si, não sei. Tá? Mas é a mesma coisa, não duas. A refutação deles se torna mais atraente se nós a lemos na chave da teoria do duplo aspecto. Tá? E melhor ainda se adotamos a sugestão de Ellison de supor que essa coisa permanente no tempo que eu devo poder encontrar na minha experiência como substrato de toda mudança é o meu próprio corpo. Tá? Porque o meu corpo é fenômeno para mim, que eu apreendo nas minhas sensações sinestésicas, na própria percepção, na introspecção, e é coisa em si, no meio de outras coisas. Tá? Eu não tenho a menor dúvida de que Moore compartilhava a leitura de Kant como tendo uma teoria, o dualismo ontológico como uma diplopia metafísica, isso é, o realismo transcendental como uma diplopia ontológica, como postulando uma dualidade de espécies de coisas, e que é por causa disso que Moore não está satisfeito com Kant. E essa insatisfação transparece na discussão que ele nos oferece da noção de coisas externas, que precede a apresentação da prova propriamente dita. A prova propriamente dita consiste simplesmente nisso. Eis aqui uma mão humana, eis aqui outra mão humana, logo há pelo menos duas coisas no espaço fora de mim. Essa é a prova de um mundo exterior de Moore. Eu mencionei no início da aula o exercício que fez num artigo publicado em 1942, Norman Malcolm, de imaginar a resposta que Moore daria ao proponente de cada uma de um conjunto de teses filosóficas, 12 teses ao todo que Malcolm se deu ao trabalho de imaginar. Eu quero dar uma olhada em todas elas agora, com a observação de que Malcolm faz preceder a apresentação dessa lista de proposições, dizendo: mostrar o propósito e a justificação do método de Moore de atacar esse tipo de enunciado filosófico lançará muita luz sobre a natureza da filosofia e também explicará a importância de Moore na história da filosofia. Não é pouca coisa. A importância de Moore na história da filosofia. Eis a minha lista de enunciados filosóficos, diz Malcolm. 1. Não há coisas materiais. 2. O tempo é irreal. 3. O espaço é irreal. 4. Ninguém percebe uma coisa material. Jamais. 5. Nenhuma coisa material existe sem ser percebida. 6. Tudo que a gente alguma vez enxerga quando olha para uma coisa é uma parte do seu próprio cérebro. 7. Não há outras mentes. As minhas sensações são as únicas sensações que existem. 8. Não sabemos com certeza que há quaisquer outras mentes. 9. Não sabemos com certeza que o mundo não foi criado 5 minutos atrás. 10. Não sabemos com certeza, não conhecemos com certeza a verdade de nenhum enunciado sobre coisas materiais. 11. Todos os enunciados empíricos são hipóteses. 12. Enunciados a priori são regras gramaticais. Essa é a lista. Vai de Bradley a Wittgenstein. Né? Consideremos agora, diz Malcolm, a maneira de Moore de atacar esses enunciados. Com relação a cada um deles, eu vou enunciar a espécie de argumento
contra ele, que eu penso que Moore daria, ou pelo menos que ele aprovaria. E Moore, em resposta a Malcolm, disse: é isso mesmo. Aprovo, ratifico, é isso mesmo. Um por um. Ou, filósofo, não há coisas materiais. Moore, você está certamente errado, pois aqui está uma mão e aqui está outra, portanto há pelo menos duas coisas materiais. Essa é a prova do mundo exterior. E agora segue, porque nós não estamos restritos à existência de coisas materiais. O filósofo diz: o tempo é irreal. Pode ser Bradley, pode ser McTaggart. Moore, se você quer dizer que nenhum evento jamais se segue ou precede a outro evento, você está certamente errado. Pois depois do café da manhã, do almoço, depois do almoço eu dei uma caminhada, e depois disso tomei um banho, e depois tomei um chá. Filósofo, o espaço é irreal. Mais uma vez pode ser Bradley ou McTaggart. Moore, se você quer dizer que nada jamais está à direita de, ou à esquerda de, ou atrás, ou acima de outra coisa, então você está certamente errado. Pois esse tinteiro está à esquerda dessa caneta e minha cabeça está acima de ambos. Filósofo, ninguém jamais percebe uma coisa material. Moore, se por perceber você quer dizer ouvir, ver, sentir, etc., então nada poderia ser mais falso, pois eu agora vejo e sinto este pedaço de giz. Filósofo, nenhuma coisa material existe sem ser percebida. Pode ser Berkeley, por exemplo. Moore, o que você diz é absurdo, pois ninguém percebia o meu quarto enquanto eu estava dormindo na noite passada. E, no entanto, certamente ele não deixou de existir. Filósofo, tudo que a gente jamais vê quando olha para uma coisa é uma parte do seu próprio cérebro. Por incrível que pareça, isto foi sustentado por Bertrand Russell no livro The Analysis of Matter, a análise da matéria. Resposta de Moore. A mesa que ambos estamos vendo certamente não é parte do meu cérebro. E, de fato, eu nunca vi uma parte do meu cérebro. Filósofo, como você provaria que o enunciado de que suas próprias sensações, sentimentos, experiências são os únicos que existem é falsa? É a tese solipsista, mais uma vez, Russell, está na alça de mira. Resposta de Moore, da seguinte maneira: eu sei que você está agora me vendo e ouvindo. E além disso, sei que minha mulher está com dor de dente. De onde se segue que sensações, sentimentos, experiências que não os meus existem. Filósofo, como você sabe com certeza que há quaisquer sentimentos ou experiências outros que os seus? Moore. O filósofo diz assim: você não sabe com certeza que há quaisquer sentimentos ou experiências que não os seus. Moore, ao contrário. Eu sei que é absolutamente certo que você está me vendo e ouvindo o que eu digo, e é absolutamente certo que minha mulher está com dor de dente. Portanto, eu sei com absoluta certeza que existem sentimentos e experiências que não os meus. Filósofo, não sabemos com certeza que o mundo não foi criado 5 minutos atrás, completo com fósseis. Isto é Russell de novo, desta vez em The Analysis of Mind, de 1921. Resposta de Moore. Eu sei com certeza que eu e muitas outras pessoas vivemos já por muitos anos e que muitas outras pessoas viveram por muitos anos antes de nós. E seria absurdo negar isso. Filósofo, não sabemos com certeza, não conhecemos com certeza a verdade de nenhum enunciado sobre coisas materiais. Moore. Ambos, eu e você,
conhecemos com certeza, sabemos com certeza, que há várias cadeiras nessa sala, e que absurdo seria sugerir que não sabemos isso, mas apenas acreditamos e que talvez isso não é o caso. Filósofo, todos os enunciados empíricos são, de fato, hipóteses. Moore, o enunciado de que eu tomei café da manhã 1 hora atrás, certamente é um enunciado empírico, e seria ridículo dizer que é uma hipótese. Isso podia ser Wittgenstein, podia ser Carnap, algum filósofo do ciclo de Viena. E o último candidato é Wittgenstein, certamente. Enunciados a priori são, de fato, regras gramaticais. Moore, que 6 vezes 9 é 54, é uma proposição a priori, mas é certamente de todo errado chamá-lo uma regra de gramática. Então, essas são as 12 refutações que Malcolm se deu ao trabalho de imaginar em nome de Moore, e que Moore ratificou. Tá? Agora, todos compartilham uma dificuldade, e é a dificuldade que nós experimentamos de considerar qualquer desses argumentos uma prova satisfatória daquilo que se trata de provar. Bom, Moore, ciente dessa dificuldade que será experimentada pelos seus leitores e seus ouvintes, pelos seus interlocutores, de considerar que ele ofereceu uma prova satisfatória. E por isso a parte final do artigo Prova de um Mundo Exterior é dedicada à discussão da prova. Moore apresenta uma defesa da sua prova. E o nosso tema central na aula de hoje é que a defesa que Moore apresenta é incompleta. E isso explica a proposição que abre sobre a certeza. Se você sabe que aqui está uma mão, te concederemos tudo mais. Moore dizia na Prova do Mundo Exterior, só para recordar, não é? Por certo, a prova que ele deu, né, não teria sido uma prova, a menos que 3 condições estivessem satisfeitas, a saber, ou a menos que a premissa que eu apresentei como prova da conclusão fosse diferente da conclusão que eu tratei de provar, um argumento circular não é uma prova. 2, a menos que a premissa que eu apresentei fosse algo que eu sabia ser o caso, e não simplesmente algo que eu acreditava, mas do que não estava de modo algum certo, ou algo que, embora de fato verdadeiro, eu não sabia que o era. E 3, a menos que a conclusão realmente se seguisse das premissas. E Moore trata de mostrar que, bom, o argumento não é circular. O argumento é válido. Ele não é circular por quê? Porque a conclusão poderia ser verdadeira ainda que as premissas fossem falsas. Ele é válido porque a conclusão não poderia ser verdadeira se as premissas fossem falsas. Perdão, se as premissas fossem verdadeiras, a conclusão não poderia ser falsa. Isso é a validade, né, de proposições verdadeiras seguem as proposições verdadeiras. E, sustenta Moore, ele também sabe que a premissa que ele empregou, aqui está uma mão, aqui está uma outra, é uma proposição verdadeira. Mas aí ele diz, bom, que essa premissa, os filósofos poderão se queixar que Moore não provou. E ele diz, bom, isso eu não provei e nem tentei provar. E nem sei como poderia provar. Tudo isso está muito bem. Moore tem razão ao sustentar que a sua prova não é circular, é verdade. Que é um argumento válido, é um argumento válido. E ele também tem razão em sustentar que não se pode pedir prova sempre das premissas de um argumento. Sob pena de regressão ao infinito. Se certas coisas não são aceitas como verdadeiras, nunca se prova coisa nenhuma. Isso Aristóteles já assinalava. Ele tem razão. Tá? O problema é a explicação que Moore dá para a sua impossibilidade de apresentar uma prova dessa premissa. A saber, ele sustenta que ele não pode apresentar uma prova dessa premissa porque isso requereria provar que ele não está sonhando, como Descartes exigiu. E Moore diz, eu não sei como poderia fazer uma prova disso. Agora nós vamos separar duas coisas.
Primeiro, vamos olhar as condições para algo ser uma prova que Moore apresenta, e depois vamos olhar essa concessão que Wittgenstein não perdoa que ele faça, a exigência cartesiana de uma prova de que você não está sonhando. Primeiro, com relação às condições da prova de Moore, eu quero tratar de mostrar que esse conjunto de condições que Moore apresenta é incompleto. Aqui nós temos que fazer uma distinção que vai ser central para acompanhar toda a argumentação de Wittgenstein sobre a certeza, entre três propriedades de um argumento. Propriedades que um argumento pode ter ou não ter, mas que devem estar presentes, todas as três, para que esse argumento se constitua numa prova. Em primeiro lugar, nós precisamos satisfazer a condição de validade. Isso é, que sendo as premissas verdadeiras, a conclusão é verdadeira também. Bom, mas nem todo argumento válido é uma prova. Um argumento válido pode ter premissas falsas. A única coisa importante é que a conclusão não poderia ser falsa se as premissas fossem verdadeiras. Tá? Mas Papai Noel se veste de vermelho. Todos os homens que se vestem de vermelho são simpáticos, logo Papai Noel é simpático. Isso é válido, ainda que eu tenha premissas e conclusão falsas. A primeira coisa, sim, Moore tem razão, é a validade. A segunda coisa que é preciso exigir de um argumento para que ele seja uma prova é a solidez, soundness, a saber que ele seja um argumento válido com premissas verdadeiras. Moore menciona essa condição e sustenta que essa condição está presente, está satisfeita no seu caso. Tá? Como é que ele sabe que as premissas são verdadeiras? É o problema que nós discutiremos em seguida, mas antes eu quero assinalar que não é suficiente que um argumento seja válido e sólido para que ele seja uma prova. Há uma condição adicional que Moore não menciona e para a qual Wittgenstein chama a atenção em Sobre a Certeza. E é por essas e outras que eu digo que Sobre a Certeza não é um ensaio de epistemologia, mas de filosofia da lógica, como nós vamos ver hoje. O argumento tem que ser válido, o argumento tem que ser sólido, sound, né? Isto é, ser um argumento válido com premissas verdadeiras, mas o argumento tem que ser, além disso, cogente para ser uma prova. E o que é um argumento cogente? É um argumento válido, com premissas verdadeiras, em que a justificação que nós temos para aceitar as premissas se transfere para a conclusão. Essa condição não está satisfeita na prova de Moore, como Wittgenstein percebeu e assinala em Sobre a Certeza, como nós vamos ver. A congência consiste no seguinte: o argumento me fornece razões para aceitar como verdadeira a conclusão. Mas eu só posso ter razões para aceitar como verdadeira a conclusão se as razões que eu tenho para aceitar as premissas já não pressupõem a verdade da conclusão. Porque se pressupõe, eu posso ter um argumento válido e sólido, mas eu vou ter uma petição de princípio. Imaginem que eu estou assistindo um jogador que chuta uma bola para dentro da goleira. O goleiro não apanha, a multidão vibra, o juiz apitou lá. Eu penso, Rodrigo marcou um gol. Se Rodrigo marcou um gol, eu posso inferir que um jogo de futebol está acontecendo. Mas eu não posso inferir que um jogo de futebol está acontecendo da premissa Rodrigo marcou um gol. Porque eu só tenho razão para aceitar que essa premissa é verdadeira se já é verdadeiro que um jogo de futebol está acontecendo.
Suponhamos que nós estamos às voltas, no estádio que a gente se encontra, nas proximidades se encontra uma produtora de cinema que se especializa em filmes sobre eventos desportivos. E pode ser que o que eu estou assistindo é uma encenação. Nesse caso, o Rodrigo não marcou um gol, mas um ator fez o papel de um jogador marcando um gol. E eu não posso inferir que um jogo de futebol está acontecendo. Eu posso perguntar para alguém próximo de mim, escuta, é um jogo ou é uma encenação isso aqui? Se ele me disser que é uma encenação, bom, eu não posso mais afirmar a conclusão. Outro exemplo, esses exemplos foram discutidos amplamente na literatura que nos importa por Crispin Wright, desde o artigo clássico de 1985, Facts and Certainty, até o recente Wittgenstein Uncertainties, que é uma pequena obra-prima, e por Martin Davies também. O cara pega uma cédula de papel, não é no Brasil, onde temos urnas eletrônicas, em que pese os protestos dos bolsonaristas, mas estamos num outro país onde se vota marcando um X numa folha de papel. O cara marca um X numa folha de papel e põe numa urna. Eu digo, bem, Jones acaba de votar. E posso inferir que uma eleição está acontecendo. Mas uma eleição está acontecendo apenas se Jones efetivamente votou. Wright sugere imagina que houvesse treinos eleitorais, como nós temos treinos de política de proteção em caso de incêndio, por exemplo. Toca os alarmes no meu prédio, nós todos devemos descer pela escada e nos encontrarmos no pátio, esse tipo de coisa. Ou países que são sujeitos a terremotos, como no México, já participei de um treino desse, toca o alarme e todo mundo tem que sair correndo e se encontrar num certo lugar na rua, ao abrigo da possibilidade de desmoronamento de prédios em razão do terremoto. Bom, se nós estamos num lugar onde acontecem treinos eleitorais, pode ser que eu tenha assistido a algo que faz parte de um treino eleitoral. Portanto, nem é verdade que Jones votou, nem muito menos que uma eleição está acontecendo. Ora, agora vamos olhar para a prova de Moore. Mais um exemplo. Eu olho para a praia e vejo que há uma franja de algas marinhas na areia da praia, que foram trazidas pela maré que agora recuou. Aí eu digo, a maré trouxe as ondas, a maré trouxe as algas até a areia da praia algumas horas atrás. E devo inferir que o passado é real. Ora, não pode ser verdadeiro que a maré trouxe as algas, se já não fosse verdadeiro que o passado é real. E aqui temos então a prova, não preciso multiplicar os exemplos, a prova de Moore. O problema é que eu só tenho razão para pensar que aqui está uma mão e aqui está outra, se é certo que existe um mundo exterior. O argumento de Moore não é cogente, porque as razões que eu tenho para aceitar a premissa, sejam elas quais forem, e a parte a questão diz como é que se isso se prova, se não prova, em qualquer caso pressupõe a verdade da conclusão. O argumento é uma petição de princípio. O argumento de Moore é válido, é sólido, mas não é cogente. E, atenção, na sua discussão sobre o que seja uma prova válida, na sua defesa da sua prova, Moore não tem nada a dizer sobre cogência. Essa é a deficiência radical da concepção de prova de Moore que Wittgenstein trata de corrigir em Sobre a Certeza. Por isso, é justamente a consideração dessa deficiência que, como nós vamos ver, suscita o interesse pela defesa do senso comum. Quando Wittgenstein atina para o fato de que há um problema na concepção mooriana de prova, ele vai se perguntar agora qual é o estatuto de proposições, como aqui está uma mão humana, que eu posso aceitar como verdadeiras, independentemente de prova.
e que são certas, mas tão certas quanto 2 mais 2 são 4. E isso explica o percurso de Sobre a Certeza, que inverte a ordem cronológica de publicação dos escritos de Moore. Wittgenstein começa por discutir a prova de um mundo exterior de 1939 e depois passa para a defesa do senso comum publicada 14 anos antes. Tá? Por quê? Porque ele identifica um problema com a concepção de prova que preside a apresentação da prova de um mundo exterior. Eu vou comentar algumas passagens de Sobre a Certeza que substanciam isso que eu acabo de expor. Em 136, Wittgenstein escreve: quando Moore diz que ele sabe isto ou aquilo, ele está de fato enumerando uma lista de proposições empíricas que nós afirmamos sem nenhum teste especial. Proposições, isto é, que têm um papel lógico particular no sistema das nossas proposições empíricas. Isto é, há proposições empíricas que cumprem uma função lógica diferente de proposições que nós submetemos a teste e para as quais nós buscamos verificação ou confirmação na experiência. Wittgenstein prossegue: mesmo se o mais confiável dos homens me assegura que ele sabe que as coisas são assim ou assado, isso por si mesmo não pode me convencer de que ele sabe, apenas de que ele acredita saber. É por isso que a garantia de Moore de que ele sabe isto ou aquilo não nos interessa. Todavia, as proposições que Moore apresenta como exemplos de coisas sabidas são de fato interessantes. Não porque alguém sabe que são verdadeiras ou acredita que sejam, mas porque todas têm um papel semelhante no sistema dos nossos juízos empíricos. 138. Nós, por exemplo, não chegamos a elas como um resultado da investigação. Há, por exemplo, investigações históricas e investigações sobre a forma e também a idade da Terra, mas não investigações sobre se a Terra existiu durante os últimos 100 anos. Por certo, muitos de nós temos informação sobre esse período dos nossos pais e dos nossos avós, mas eles não poderiam estar equivocados? Absurdo, a gente diz. Como essas pessoas poderiam estar enganadas? Mas isso é argumento? Não é simplesmente uma rejeição da ideia e talvez a determinação de um conceito? Pois se eu falo de um equívoco possível aqui, isso muda o papel de equívoco e de verdade nas nossas vidas. Fechando interinamente o argumento, 139 diz: não apenas regras, mas exemplos são requeridos para estabelecer uma prática. As nossas regras deixam lacunas e a prática tem que falar por si mesma. A ideia geral, Wittgenstein tratou de sistematizar pela primeira vez nas sessões 96 a 99 de Sobre a Certeza. Ele diz, vou começar com 95. As proposições que descrevem a nossa imagem do mundo poderiam ser parte de uma espécie de mitologia. E o seu papel é como o das regras de um jogo. E o jogo pode ser aprendido de maneira puramente prática, sem aprender quaisquer regras explícitas. Poderia-se imaginar que certas proposições da forma de proposições empíricas, nós vamos voltar a essa ideia do que seja a forma de uma proposição empírica. Eu antecipo já, é precisamente o que o tratado chamou forma geral da proposição. Chegaremos lá. Não é por acaso que em Sobre a Certeza ele diz como tudo isso recorda os tratados. Né? Poderia-se imaginar que certas proposições da forma de proposições empíricas fossem enrijecidas, lembrem das observações sobre os fundamentos da matemática, se enrijecessem e funcionassem como canais para proposições empíricas que não foram enrijecidas, mas estão fluídas. E que essa relação se alterasse com o tempo,
no sentido de que proposições fluídas se enrijecessem e proposições rígidas se tornassem fluídas. A mitologia pode retornar para um estado de fluxo. O leito do rio dos pensamentos pode se deslocar, mas eu distingo entre o movimento das águas no leito do rio e o deslocamento do próprio leito, embora não haja aqui uma divisão rígida entre as duas coisas. Mas se alguém dissesse, então a lógica também é uma ciência empírica, estaria errado. No entanto, isto é certo. A mesma proposição pode ser tratada numa ocasião como algo a ser testado pela experiência, em outra como uma regra para testar. E o leito do rio consiste em parte de rocha rígida, que não é sujeita a alteração, ou apenas a alterações imperceptíveis, e parte de areia, que ora se deposita num lugar, ora é levada adiante pelas águas e depositada mais adiante. Explica-se então de que modo Wittgenstein aborda a proposição que Maury prega como premissa da sua prova. 250. Eu vou para frente e para trás porque esse livro não tem uma ordem das razões. É um diário. As ideias foram sendo desenvolvidas e o contexto da descoberta não é necessariamente o contexto da justificação. 250. Que eu tenha duas mãos é, em condições normais, tão certo quanto qualquer coisa que eu possa imaginar como prova para isso. É por isso que eu estou em condição de tomar a visão da minha mão como evidência dela. Por isso ele escreveu em 23, se eu não sei se alguém tem duas mãos, por exemplo, não sei se elas foram amputadas ou não, eu posso acreditar na sua garantia de que ele tem duas mãos se ele é uma pessoa confiável. E ele diz que sabe isso. E se ele diz que sabe isso, isso só pode significar para mim que ele foi capaz de se certificar. E, portanto, que seus braços não estão, por exemplo, encobertos por curativos e bandagens, etc, etc. Que eu acredite no homem confiável decorre de eu admitir que é possível que ele se certifique. Mas se alguém dissesse que talvez não há objetos físicos, não está fazendo essa concessão. E isso é matéria para a lógica, não para a teoria do conhecimento. 82. O que seja um teste adequado para um enunciado pertence à lógica, pertence à descrição do jogo de linguagem. 342. Isto é, pertence à lógica das nossas investigações científicas que certas coisas não são de fato postas em dúvida. Essa é a descoberta de Moore. A descoberta importante não está na prova de Monstedor, estava lá atrás. Estava na defesa do senso comum. Que se possa listar proposições empíricas que são tão certas quanto qualquer proposição da matemática ou da lógica, isto é o tópico realmente importante. Que essas proposições possam servir como premissas para provas, bom, isso é exatamente o que Wittgenstein impugna. E vejam a espetacular paródia da prova de um mundo exterior que ele oferece sobre a certeza. 208. Eu tenho uma conversa telefônica com Nova York. Meu amigo me diz que suas arvorezinhas têm brotos assim e assim. Eu agora me convenci de que suas árvores estão assim e assim. Por acaso me convenci de que a Terra existe? Prova da existência da Terra.
As arvorezinhas do meu amigo em Nova York estão brotando flores. Se as arvorezinhas do meu amigo estão brotando, então a Terra existe. Logo, a Terra existe. É como a prova de Moore. Mas eu só posso acreditar que as árvores em Nova York estão pondo flores, dando flor, se eu já pressuponho que a Terra existe. Que as árvores em Nova York estão dando flor não pode transmitir nenhuma garantia para a proposição de que a Terra existe. Então, Wittgenstein prossegue. A existência da Terra é antes parte de toda a imagem que forma o ponto de partida da crença para mim. Por acaso, a minha chamada telefônica a Nova York reforça a minha convicção de que a Terra existe? Parece evidente que a resposta é não. Tá? Muita coisa parece estar fixa e é removida da circulação. É, por assim dizer, posta num depósito de coisas não usadas. Ora, isso fornece a nossa maneira de olhar as coisas e as nossas investigações a sua forma. Talvez isso foi um dia disputado, mas talvez por épocas impensáveis pertenceu à armação dos nossos pensamentos. Gerüst aller unsere Betrachtungen. A armação é uma expressão que ocorre no final do Tractatus, quando Wittgenstein diz que as proposições da lógica tratam da armação do mundo. Gerüst, armação ou andaimes. E ele dá um exemplo, a proposição: todo ser humano tem paz. Bom, aqui nós temos, então, Wittgenstein é o primeiro filósofo que nota isso, uma deficiência da prova de Moore, que consiste no fato de que as premissas não transferem garantia para a conclusão. Atenção, o princípio de transmissão da garantia, como condição da cogência de uma prova, não deve ser confundido com o princípio do fechamento dedutivo. Disse, um conjunto se diz fechado por uma operação quando, não importa quão longe eu possa ir na aplicação sucessiva dessa operação, eu nunca saio do conjunto. Assim, o conjunto dos números naturais é fechado pela operação de adição. Todo resultado da adição de dois números naturais é um número natural. Mas o conjunto dos números naturais não é fechado pela operação de subtração. O resultado de uma aplicação da operação de subtração a um par de números naturais pode ser um número negativo. Então, aplica-se isso agora aos operadores lógicos. Tá? E se diz, por exemplo, que levantou esse tema explicitamente foi, até onde eu sei, o filósofo finlandês Jaakko Hintikka, que o conhecimento é fechado pela implicação lógica. O que quer dizer isso? Que se eu sei que P e P implica Q, eu sei que Q. Ora, isso é uma tremenda idealização, porque supõe que nós seríamos logicamente oniscientes. É uma idealização que Hintikka incorpora ao seu sistema com uma conveniência de simplicidade, mas que torna o sistema, como explicação das noções epistêmicas, totalmente implausível. Tá? Se nós conhecêssemos as consequências dedutivas de tudo que nós sabemos ser verdadeiros, nós conheceríamos a verdade de toda a proposição aritmética. A aritmética não seria incompleta como Gödel provou que ela é em 1931. Se a conjectura de Goldbach ou a sua negação, se uma delas é dedutível dos axiomas de Peano-Dedekind, nós já devíamos saber se a conjectura de Goldbach é verdadeira ou a sua negação é verdadeira, mas nós não sabemos. Tá? Então, a restrição que é plausível impor
é a de que o conhecimento é fechado pela implicação lógica conhecida. Isso é, se eu sei que P e sei que P implica Q, eu sei que Q. Ora, uma violação da transmissão de garantia não é uma violação do fechamento dedutivo. Se eu sei que aqui está uma mão humana e sei que se aqui está uma mão humana existe um mundo exterior, eu sei que existe um mundo exterior. Isso não é problema. Mas que a justificativa que eu tenho, as razões que eu tenho para pensar que aqui está uma mão humana e aqui está outra mão humana, não conferem nenhuma justificação para a conclusão. É claro que se eu sei que aqui está uma mão humana, eu sei que existe um mundo exterior, e voltamos ao nosso ponto de partida. A primeira frase de sobre a certeza. Como é que Wittgenstein começa toda a sua discussão? Se você sabe que aqui está uma mão humana, tudo mais nós te concederemos. Fundamental, portanto, preservar a distinção entre fechamento dedutivo e transmissão da garantia. Muitos filósofos não fazem essa distinção. Eu passei uma tarde discutindo com o grande filósofo já falecido, Fredretzky, que não aceitava a distinção, e para quem todo exemplo de violação da transmissão de garantia era um exemplo de violação do fechamento dedutivo. Mas Wittgenstein faz essa distinção. O problema com a prova de Moore não é que se eu sei que aqui está uma mão, então eu sei que existe um mundo exterior. É que as razões que eu tenho para tomar como verdadeiro que aqui está uma mão humana não conferem nenhuma garantia à conclusão. No artigo clássico já de 1985, Facts and Certainty, Crispin Wright tratou de explicar essa situação dizendo que o que acontece é o seguinte: essas proposições moorianas não têm conteúdo factual. O que quer dizer isso? É que elas estão para além da conquista cognitiva. Eu não posso vir a saber que existe um mundo exterior. Eu não posso vir a saber que o passado é real ou que há outras mentes. Tá? Ou eu pressuponho isso, ou nada feito. Portanto, não há maneira de, a partir de coisas sabidas, eu inferir uma justificação para crer que existe um mundo exterior, que existem outras coisas, que o passado é real, ou que existe regularidade na natureza, que é o problema da indução. Tá? Essa ideia de que essas proposições estão para além da conquista cognitiva, Wright tornou precisa ao distinguir fechamento dedutivo e transmissão da garantia. O que eu tentei mostrar na aula de hoje é que Wittgenstein já tinha feito essa distinção. Tá? E é uma deficiência radical na concepção mooriana de prova que torna a prova de um mundo exterior inaceitável. Mas é uma força, uma característica robusta da defesa do senso comum de Moore, que Moore tem atinado com o fato de que há proposições que têm a forma de proposições empíricas e que são tão certas quanto quaisquer proposições matemáticas ou lógicas. O que é ter a forma de proposição empírica? O Tratatus dizia que a forma geral da proposição era assim estão as coisas. Ora, assim estão as coisas é uma variável proposicional, como Wittgenstein explica muito bem no parágrafo 134 das Investigações Filosóficas, onde ele dá o seguinte exemplo. Ele me explicou a sua situação, disse que assim estavam as coisas e que, portanto, ele precisava de um adiantamento. O que é assim estão as coisas? É uma proposição cujo conteúdo é fixado anaforicamente pelo antecedente. Assim estão as coisas como? Como o sujeito disse antes que estavam. Tá? Se Laura diz choveu o dia inteiro, está chovendo sem parar, e Lucas diz assim estão as coisas, o que ele diz é verdadeiro, sei, somente sei, está chovendo sem parar. Se Miriam entrasse na sala quando Lucas disse assim estão as coisas e se perguntasse se o que Lucas disse é verdadeiro ou falso, ela não teria resposta. Por quê? Porque ela está diante de uma variável proposicional que está aqui, para ela é uma variável livre, porque não tem um antecedente anafórico.
A mesma coisa que ocorre com pronomes. Se eu digo Laura pensava que ela ia ganhar o prêmio, se eu tomar a oração subordinada ela ia ganhar o prêmio isoladamente, ela é uma variável livre. Eu não estou falando de ninguém em particular. Mas no contexto em que ocorre, o pronome relativo tem a sua referência fixada pelo antecedente anafórico que é o nome próprio. Exatamente como uma variável ligada da quantificação tem o seu antecedente anafórico fixado pelo quantificador. Como explica Quine em Word on Object, o embrião psicogenético da variável ligada é o pronome relativo. Tá? A mesma coisa ocorre com proposições. E Wittgenstein, nas investigações, chama essa frase, assim estão as coisas, uma variável proposicional. Tá? E ele diz, nesse caso, qualquer esquema proposicional podia ser chamado de forma geral da proposição. Eu podia usar uma letra, como na lógica simbólica, diz Wittgenstein. Mas ninguém diria que P é a forma geral da proposição. Não, ninguém diria. Ninguém diria que assim estão as coisas na forma geral da proposição se isso não pudesse se comportar como uma variável ligada. Tá? No exemplo de Donald Davidson, do artigo On Saying That, a Terra gira, Galileu disse isso. Se eu tomar só a segunda frase, Galileu disse isso, eu não sei quem está se dizendo que Galileu disse. Mas Galileu disse isto, a saber, a Terra gira. Ninguém diria que isso é a forma geral da proposição. Tá? Então, o importante é você ter algo sobre o que a variável possa incidir, fazendo referência anafórica. E o que quer que possa ser referido anaforicamente por assim estão as coisas, tem a forma de uma proposição empírica. Com o que nós chegamos, eu estou antecipando ao que vai ser a ideia central do livro. Depois de muito e andar, virar e mexer, ele chega finalmente a isso. Parágrafo 401. Eu quero dizer, proposições da forma de proposições empíricas, e não apenas proposições da lógica, formam o fundamento de todo operar com pensamentos, com linguagem. Esta observação não é da forma eu sei, como lá em Moore, eu sei que. Eu sei que enuncia apenas aquilo que eu sei. E isso não tem interesse lógico. E na seção seguinte, 402, ele diz, nessa observação, a expressão proposições da forma de proposições empíricas é ela própria muito ruim. Os enunciados em questão são enunciados sobre coisas materiais. E eles não servem como fundamentos da mesma maneira como hipóteses que, se resultarem falsas, são substituídas por outras. E ele diz agora, isso vai nos levar muito longe, como nós vamos ver, citando o Fausto de Goethe, e pode escrever com confiança, no começo era a ação, im Anfang war die Tat, no começo era o ato. Nós vamos ver aqui as proposições enrijecidas de Moore são a expressão proposicional de coisas que nós pressupomos que não tem, de fato, conteúdo proposicional. Se proposições são fundadas em outras proposições, o fundamento de toda a nossa confiança nas proposições que nós tomamos por verdadeiras é algo que por si mesmo não tem nenhum fundamento. E a nossa confiança, a nossa certeza é uma certeza prática. Tá? Eu posso expressar proposicionalmente o seu conteúdo, mas de fato ela não tem conteúdo proposicional. Aquilo que Wittgenstein vai chamar, usando uma metáfora que vai se tornar central no livro, os gonzos da certeza. O que são os gonzos de uma porta? São aqueles eixos fixos em torno do qual as dobradiças giram e que tornam possível o movimento da porta. Os gonzos da certeza não têm conteúdo proposicional. Como Wittgenstein diz, quando eu for buscar a minha toalha, eu ajo com absoluta confiança. Tá? Essa confiança não é a pressuposição de que uma proposição é verdadeira. É a confiança prática
de que eu vou lá e vou encontrar. De todos os comentadores sobre a certeza, quem melhor articulou esse caráter não proposicional, mas prático, das nossas certezas fundamentais, foi Daniel Moel Sharrock, no livro Understanding Wittgenstein's Uncertainty. Eu não estou convencido de tudo que o Moel Sharrock diz nesse livro, mas essa é uma ideia importante à qual nós teremos que voltar. Por enquanto, é isso. Chegamos à primeira frase sobre a certeza. Se você sabe que aqui está uma mão, tudo mais nós te concederemos.